Ouvirão com atenção, mas não entenderão. Observarão bem, mas não aprenderão. Endurecerão os corações deste povo. Taparão os ouvidos e fecharão os olhos deles. Assim, não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos. Não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Bom dia, família. Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só conhecimento e sabedoria, mas também o pão que alimenta a alma, o pão que dá a vida. Trazendo para vocês de hoje, sem mais delongas, uma leitura do livro de Isaías, depois complementada com a leitura do livro de Mateus. Então, sem demora, vamos para a leitura. Livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: Estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com um tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta é a brasa que tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. Ele disse: Vá e diga a este povo. Ouçam com atenção, mas não ouvirão com atenção, mas não entenderão. Observarão bem, mas não aprenderão. Endurecerão os corações deste povo. Taparão os ouvidos e fecharão os olhos deles. Assim, não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos. Não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: Até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas e toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Muito interessante que aqui descreve um futuro onde o auxílio seria enviado dos céus ao povo de Israel e esse auxílio seria negado pelo povo de Israel. Não só negado pelo povo de Israel, como esse auxílio ele viria, ele ensinaria, ele pregaria, ele faria milagres, ele curaria as pessoas. Porém, o povo endurecido, com o coração duro, não enxergariam o que ele faz, não ouviriam o que ele fala e não conseguiriam se curar, pois não iriam buscar ele. Não iam reconhecer ele como verdadeiro Messias, como Yahushua HaMashiach. Dada a cegueira e o endurecimento do coração deles, o que acontece? Eles serão perseguidos, aprisionados, capturados, detidos, muitas vezes assassinados, sempre em conflito e guerra constante pela sua rejeição, pelo seu coração endurecido. Família, eu não entendo de verdade como que um rabino, um judeu que estuda o Pentateuco, que estuda os profetas, que se baseia todo o seu conhecimento na Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, não reconhece Jesus Cristo como Yahushua HaMashiach. E é tão óbvio, tão claro, que os frutos aqui descritos por Isaías
estão sendo colhidos até os dias de hoje, porque enquanto houver cidades, enquanto houver pessoas aglomeradas nas cidades, essa situação irá se perpetuar. Qual situação? Israel em conflito, um eterno conflito com o povo de Israel, um eterno conflito com o povo com o povo do próprio Yahushua HaMashiach, que são os judeus. E é nitidamente claro que, após eles rejeitarem e entregarem Jesus Cristo na mão do governo romano, entregar ele ao assassinato, à tortura, à morte, eles vêm colhendo os frutos disso, dessa ignorância, desse endurecimento do coração até os dias de hoje. Porque, segundo o nosso profeta Isaías, eles colherão isso até o final dos tempos. Por quê? Porque os judeus, os ortodoxos, não estou generalizando, existem muitos judeus que são cristãos nos dias de hoje, existe muito judeu que é ateu, que tá foda-se pra tudo e vivendo o mundo moderno, e tem os judeus ortodoxos que negam a Jesus Cristo, que negam a presença dele, que negam que ele esteve aqui na terra e que ele é o Messias e que ele retornará para nos salvar. O que eles esperam? Eles esperam um Salvador que venha e construa o terceiro templo e tire eles de uma escravidão, de um governo opressor. Detalhe, na época que Jesus veio, eles acreditavam que seria o governo de Roma, que era o opressor, que era o escravizador deles, seria libertado desse governo opressor. Porém, Jesus, com plena sabedoria, com todo o conhecimento de Deus, ele sabia claramente que o problema dos judeus não era a escravidão de um outro governo, mas sim a escravidão psicológica, as amarras mentais que eles criaram, pois ninguém colhe aquilo que não plantou, a não ser que plante para Cristo, a não ser que plante para Deus. É o único meio de você colher onde você não plantou. Do contrário, é tudo ação e consequência, plantio e colheita, dharma e karma, chame como quiser, mas para fora das obras para Deus, para Cristo, é tudo ação e reação. E esses judeus que eram escravizados pelo governo de Roma, eram escravizados pela mentalidade deles de dominação, porque queriam dominar uns aos outros, estavam usando os estudos das escrituras sagradas muito mais no hierarquia de poder do que de fato meditando nelas e buscando a verdade, estavam totalmente perdidos, muito semelhante às igrejas de hoje em dia, totalmente perdidas na palavra porque buscam poder e não buscam esclarecimento, e não buscam conhecimento. Jesus veio sim como Messias e veio sim para libertar os judeus da escravidão. Só que a escravidão era mental, não era do governo de Roma. É como os dias de hoje, as pessoas são escravas psicológicas, escravas mentais, escravas dos seus próprios sentimentos, escravas dos seus próprios desejos. Jesus veio, deixou isso claro, a mudança é interna, a mudança tem que ser de dentro para fora. Vocês são escravizados pelas suas escolhas, pelas suas decisões, pelas suas atitudes. Se voltem totalmente para o Pai, para o Criador, buscai o reino dos céus e tudo mais será acrescentado. Eles ainda acreditavam que não, que eles tinham que ser libertos do governo de Roma e acabaram julgando aquele que mais fez por todos na humanidade, na face da história da Terra. Não teve ninguém que fez tanto quanto Jesus. E mesmo assim ele foi perseguido, morto e crucificado. E os judeus não assumem e esperam até hoje que vai vir um Salvador, que vai levantar um templo físico de pedra, sendo que Jesus deixou claro, eu vou derrubar o templo e reerguê-lo em 3 dias. Qual era o templo? Jesus mostrou que numa leitura mais abrangente, mais profunda, mais correta das escrituras sagradas, do Pentateuco, da Torá, o templo é o nosso corpo. O templo do Espírito Santo é o nosso próprio corpo. E uma vez que ele foi o sacrifício perfeito, não necessitava mais de sacrifício. Então ele não corrompeu as leis judaicas. Pelo contrário, ele seguiu todas à risca. Ele nunca pecou, ele nunca transgrediu a lei. Pelo contrário, ele foi mais profundo nela. Ele, através da vida perfeita, sem pecado, sem iniquidade, sendo um sacrifício perfeito, aboliu a necessidade de todo e qualquer sacrifício, tendo nos comprado com seu sangue, comprado as nossas almas com seu sangue. Mas uma vez comprado as nossas almas, a gente pode escolher se aproximar ou se afastar do Pai.
E o se afastar gera a morte da própria alma. Então, uma vez que nossas almas foram compradas, mas a gente se afasta de tudo que é bom e verdadeiro, de tudo que o Pai disse para a gente fazer, de toda a lei que nos foi dada, a nossa alma está caminhando para a morte. E uma vez morta, que adianta ela ter sido comprada se ela caminha rumo à morte? E como pode os judeus, os rabinos, você aí, rabino que estuda a Torá, que estuda a Bíblia, dizer que em Isaías não estava falando do Messias? Então vamos agora fazer uma leitura de Mateus para aqueles que são cristãos e acreditam no Novo Testamento. Trago para vocês o livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus exigia templos, exigia prédios? Pelo contrário, ele falou que o templo é o próprio corpo e fazia questão de ensinar em qualquer lugar. E quando entrava nas sinagogas, era para aloprar mesmo com os judeus, porque sabia de quanto eles estavam no engano. Era para chegar e confrontar, aloprar que eu digo no sentido de confronto, de chegar e botar as cartas na mesa, de falar, é o seguinte, vocês estão fazendo errado, vocês estão agindo contra meu pai, vocês estão agindo contra o Criador. E era isso que ele fazia quando ia na sinagoga. Quando ele queria ensinar a mais pessoas, era óbvio que era na rua, meus amigos. Era óbvio. Era óbvio. Ele não vai se fechar num grupinho, numa panelinha e dizer, nós aqui somos santos e todo mundo lá fora é pecador. Não. Ele saía chamando, vem a mim você que está sofrendo, vem a mim você que tem um jugo pesado, que a batalha está difícil, eu posso aliviar, eu tenho o conhecimento e a informação que você necessita para aliviar. Porque se fosse só a graça divina para a gente ser livre, ele não precisava ensinar nada. Mas pelo contrário, ele foi o grande professor, foi o que mais ensinou. Então, continuando. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram no solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinha raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram, por que o Senhor usa parábola quando fala com o povo? Ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Porque aos que têm mais, mais lhes será dado, e terá em grande quantia. Mas o que nada tem, até o que tem lhe será tirado. E por isso uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, e nem entendem. Cumpre-se deste modo a profecia de Isaías. A profecia de Isaías que dizia que eles veriam e não entenderiam, que eles ouviriam, mas não compreenderiam. Por quê? Porque Jesus usa as metáforas, usa a parábola, porque aquele que se conectar com ele pela ressonância, a ressonância é o quê? A ressonância é a somatização de todos os seus atos, pensamentos e sentimentos. Quando seus atos, pensamentos e sentimentos estão alinhados com Cristo, ou que a sua busca é verdadeira, você se alinha com Ele, você sintoniza essa frequência, você consegue compreender as palavras dele, exatamente o que Isaías disse. Ele falaria, a nossa ajuda que viria do céu falaria, e as pessoas não entenderiam, não ouviriam. Por quê? Porque o seu coração está endurecido. Isso significa o quê? Que eles estão em umas ações tão contrárias a querer o bem do coletivo, a querer a verdade, a querer buscar a justiça, que eles estão em dissonância com Cristo, dissonância com o Criador. O único critério para que entendamos a palavra do Criador e sejamos abençoados é querermos. Mas aquele que fala da boca para fora e suas atitudes provam o contrário, você não engana a Deus, você engana a si mesmo, você paga de tolo.
tolo porque acredita que vai enganar o Criador de todas as coisas. Não seja tão imbecil. A sua entrega precisa ser verdadeira, a sua busca precisa ser verdadeira. Todos os personagens bíblicos que se aproximaram de Deus, eles erravam pra caralho, eles erravam pra caramba, como eu, como você, como todo mundo. Mas o que eles tinham em comum? Uma verdadeira busca obstinada por estar perto de Deus. Não importa o quanto errassem, a busca era verdadeira. Tropeçam, caem em ludibriações, em desejos, em luxúrias, em devaneios humanos que somos atraídos? Sim, porque a nossa carne está contaminada pelo pecado, mas a alma clama pela verdade, a alma ressoa com Cristo e acaba buscando essa conexão e logo fazendo compreender a palavra. Mas aquele que não busca justiça, que não quer buscar a verdade, que na verdade quer obter prazer sem o devido mérito, é o espírito do ladrão, é o espírito do injusto, é aquele que não está preocupado em buscar de forma nenhuma a verdade, mas ele quer o quê? Se dar bem em cima dos outros, se dar bem em cima de um jeitinho malandro, não quer fazer com o suor do seu trabalho, a lapidação interna, aquela gestão emocional que nos cobra muito, que nos exige uma grande concentração, um grande foco e uma grande disciplina. Em verdade vos digo, meus irmãos, Deus ama tanto a gente que ele nos dá o livre-arbítrio para escolher segui-lo ou não segui-lo, herdar toda a sua herança ou seguir a herança do mundão, a herança babilônica, a herança do próprio Satanás, do anticristo. Por quê, meus irmãos? Porque tudo que é fora de Deus é exatamente o oposto a ele. Porque Deus abrange tudo que é bom, equilibrado e belo nesse mundo. As coisas iníquas, erradas, injustas, é fruto de indivíduos, consciências egoístas, no meu ponto de vista, infantis e com a sede de poder tremenda, uma sede de manipulação, de dominação das pessoas. Portanto, se você não compreende a Bíblia, se eu falo essas palavras aqui e não entra na sua cabeça, parece coisa sem sentido, investigue a si mesmo, comece a olhar para dentro de si com total sinceridade, com total verdade, começa abolindo a mentira da sua vida, qualquer tipo de mentira, da menorzinha à maior, procure ser justo e verdadeiro com todos. Justiça é complicado, porque justiça, ela pressupõe que a gente saiba de todas as variáveis, a gente nunca sabe. Então nossa justiça vai ser sempre tendenciosa, mas procure ser misericordioso e generoso, porque às vezes você pode pensar, mas isso é injusto. Nossa visão é limitada. Então procure ser misericordioso e generoso em abundância e veja a sua vida se transformar em abundância. Então é isso, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Eu espero que se tiver algum judeu vendo aí que não se converteu ainda, que assuma Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, que saia desse devaneio louco que é dizer que Cristo não é o Messias, que Cristo não é o que é citado em todo o Antigo Testamento. Meus irmãos, em verdade vos digo, a Bíblia é verdadeira de Gênesis a Apocalipse. E besta é tu que não pegou ainda para estudar, que não se aprofunda, que não se encanta com essa verdadeira magia que é o manual da vida. Porque num mundo tão disfuncional, tão maluco, tão cheio de gente buscando coisas que não fazem sentido nenhum, totalmente num devaneio, porque estão nitidamente buscando aquilo que não a satisfazem, mas para satisfazer a impressão falsa que os outros têm dela. Ou seja, num mundo disfuncional, doido e maluco, muitas vezes buscar Deus vai parecer algo incrivelmente fascinante. Muitas vezes não, sempre. Buscar a Deus vai ser algo fascinante e incrível, porque você vai ver as coisas que sempre foram disfuncionais e malucas começarem a funcionar. De repente você vai ver sua vida entrar num fluxo de acontecimentos contínuos e interligados de uma forma que você nunca viu antes. Se sua vida antes parecia sem nexo,
ou era como se você fosse um personagem em cada ambiente, de repente você vai ver essa integridade na sua vida se tornar uma com o Criador e cada evento sucessivamente te levar para mais perto dele, fazer total sentido nessa busca por iluminação, por luz, por sabedoria, nessa busca pelo espírito de Yahushua HaMashiach. E é isso, família. Tamo junto e é só o começo. Valeu, galera!